Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós temos no nosso estúdio o professor Alessandro Paulino de Oliveira. Ele é diretor do campus de Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o campus EAD. E também temos a pedagoga Jussara Pereira de Oliveira, pedagoga da Penitenciária Federal de Mossoró. Vamos conversar hoje sobre a oferta do curso de Gestão Ambiental para essa penitenciária. Seja bem-vinda, Jussara, seja bem-vindo, professor Alex, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa oferta, né? Ok. Eu gostaria de dizer assim, que é sempre um prazer voltar aqui e poder falar de educação, né? Nesse contexto novo, pelo menos para a gente, enquanto EAD, né? Como ser uma primeira ação que a gente tem desenvolvido junto com a Penitenciária Federal, né, de Mossoró. Mas, assim, ressaltar que esse trabalho é um trabalho que já tem uma história, né? A gente trabalho tem coletivo, né? Um trabalho coletivo que inicia muito fortemente com o campus de Mossoró, né? Através das ações desenvolvidas por professores de lá e a gestão do campus de Mossoró, que sempre acolheu, né? Junto com a penitenciária, as demandas que a este campus, ou no caso aquele campus, foram levadas. Ações desenvolvidas dentro do Pronatec, do programa Pronatec, que possibilitou vários cursos de formação inicial, inclusive continuada. Ações dentro do chamado Proeja FIC, né, que são ações para, digamos, alunos dentro do ensino fundamental, séries finais, né, que vão aí do 8º ao 9º ano, e aí existe um programa chamado esse Proeja FIC, e aí que além da complementação pedagógica do ensino fundamental, você tem a parte da formação profissional, de educação profissional, articulado com essas séries finais do ensino fundamental, né, o Proeja FIC. E todas essas ações já vêm sendo desenvolvidas e já vinham sendo desenvolvidas há um bom tempo, talvez desde a história da implantação, né, Jussara, do próprio presídio, com Mossoró. A EAD ela entra nesse contexto a partir do ano passado, né, de 2017, uma demanda trazida pela penitenciária em conjunto com Mossoró, né? E aí sim a gente chega para ofertar. Chega, né, para ofertar uma oferta que já vinha acontecendo lá no presencial, no primeiro semestre, e que a EAD surge aí nesse contexto como uma possibilidade de dar continuidade à oferta, devido aos entraves metodológicos, a questão de acesso. Já é uma expansão, né, da EAD, porque é a primeira vez que se tem um ensino prisional para o campus EAD, não é isso, professor? Perfeito. Essa foi uma primeira iniciativa do campus EAD nesse contexto educacional. Nós não tínhamos, pelo menos, registro de nenhuma outra ação mais efetiva, digamos, para esse público, né, privado de liberdade, podemos dizer assim. Mas é uma ação interessante, que instiga a gente, que motiva um desafio e que nos traz possibilidades de novos horizontes, no sentido de termos novos grupos de estudos, pessoas se dedicando a isso, né? E assim, manter essa parceria é sempre importante e outra, está dentro da nossa missão, a função social que a instituição tem, né? Afinal de contas, o princípio educativo básico, né? A educação ela deve ser para todos, né? Se a gente tem entraves políticos sociais, ou entraves sociais, né, ou entraves até de ordem legal, a gente precisa entender isso e encontrar as saídas legais até, inclusive, para que a ação aconteça. Porque o direito ele não pode ser negado e isso a gente tem que ser garantido. E é garantido por lei. Por lei, inclusive. Não é? Professora Jussara, queria... A primeira pergunta. A senhora é uma servidora pública federal, não é? Exatamente. Então, legalmente, os presídios federais têm essa função? Como é que funciona essa oferta? Bom, primeiro queria registrar aqui que é um prazer, né, estar aqui neste momento e falando sobre essa ação que a gente vem desenvolvendo junto com o IF, né? Sim, a Penitenciária Federal ela é composta por todos esses servidores, né? Tanto nós temos uns agentes penitenciários federais, e também é composto pelos especialistas que é da área de reabilitação, né? E dentre eles, o pedagogo. Muito importante. Como é que funciona essa oferta? O professor Alex acabou de falar sobre alguns desafios, né?
às vezes não da parte de instituições mesmo públicas, mas da própria opinião pública. Então, como é que as pessoas veem, né, essa oferta do ensino dentro de uma penitenciária como essa federal? E como é que os apenados veem isso também? Tendo em vista que as próprias pessoas estigmatizam muito essas pessoas que estão lá, né, os apenados, com expressões de presos, que eles não deveriam ter educação, ou quem sabe com situações preconceituosas, né, ainda mais como temos hoje parlamentares que terminam exaltando, né, torturadores ou coisas desse tipo. Então a gente vive hoje um momento quase de exceção, né, muito complicado. Aí temos o papel social de uma instituição como o FRN, da penitenciária, de pessoas que têm que ter esse acesso à educação. Como é que isso é visto dentro lá, até com os outros apenados e com a sua função muito importante para garantir essa oferta da educação dentro da penitenciária? Eu queria fazer um resgate, né, de como é que tem acontecido a educação lá, em especial essa proposta, essa parceria que a gente vem desenvolvendo com o IF. Como bem o professor falou, já tiveram outras ações desenvolvidas dentro da penitenciária, no início, né, da Penitenciária Federal em Mossoró, mas especificamente, a gênese, né, dessa proposta, ela nasceu, né, quando, no momento de inclusão, quando eu iniciei os trabalhos em 2014 nessa penitenciária, e no momento de inclusão você observa, né, que existe a deficiência, exatamente, justo nessa seara aí, que é o segmento, né, da educação, que aí ele faz, a educação formal, né, ensino fundamental, ensino médio, é ofertado inclusive o Enem, né, e o Enem hoje, o papel dele, a finalidade dele não é mais a de certificar, mas ele tem a finalidade principal de avaliar o ensino médio e acesso ao ensino superior. De qualquer forma, mesmo se ele não fosse ofertado, chegaria um momento, a gente não vai esgotar nunca a demanda, pela rotatividade, a demanda para o ensino fundamental e o ensino médio, isso está claro, né? Nem poderia, nem teria como, por conta até da própria rotatividade. Mas a gente sabe que ao longo do tempo, né, essa demanda para o ensino superior, ela vai também ter peso, como é o que aconteceu agora. Então, assim, o nome do projeto é De Olho no Futuro, e o objetivo desse projeto é qualificar, né, trazer condições para que essas pessoas que lá estão tenham acesso a material, oficinas, para se prepararem para os exames de certificação, ENSEJA e o Enem. E acesso, obviamente, ao ensino superior e continuidade. Então, foi aí que o IF, consciente do seu papel social, né, abraçou essa causa junto com a Penitenciária Federal. Bom, com relação a essa questão do olhar que a sociedade tem, né, e do papel, encontra muita resistência exatamente, ainda, você acha? Sim, a gente encontra sim. Mas nós, enquanto servidores, né, nós não estamos lá para julgar, né? Claro. Que isso já foi feito, né? É para cumprir a pena e para o cumprimento da pena, alguns direitos deles permanecem, inclusive o da educação. Então, a gente está justamente fazendo com que a pena seja cumprida da forma que deve ser cumprida, né? Apesar dos entraves, como você mesmo já disse, e das resistências que a gente encontra, mas a gente tem, eu acho que uma das qualidades que eu poderia citar que tem uma penitenciária federal é que a gente tem condições, a gente tem um profissional da área específica para trabalhar com isso e temos espaços destinados a estas ações, as ações educacionais, né? O que às vezes difere de algumas instituições do Estado, né? Então, a gente sabe que o papel de uma penitenciária federal, o objetivo mesmo é isolar e é a segurança. Mas em torno disso a gente consegue transitar um pilar e muito fazer, importante exatamente, também, né? fazer com que essa ressocialização aconteça também através da educação. Inclusive tem uma lei de 12.433, de 29 de julho, que fala sobre essa frequência, né? Um tempo de trabalho, de estudo, que vai diminuindo o tempo de, digamos assim, de permanência remissão, nas né? penitenciárias. Remissão de pena.
Isso é importante também para que, por exemplo, às vezes o próprio apenado, isso não acontece só em quem está recluso. Quem está aqui fora, às vezes, tem a opção de, não quero estudar, eu acho que não é o futuro da minha vida, mas se tem um incentivo, né, isso é muito importante também, não é? De fato, é motivador, isso não tenho dúvida. Mas é o que eu sempre converso com eles também, né? Que pode ser este o motivo que o faça se interessar em participar de uma atividade educacional, mas não deve ser esse o principal único, né? E o motivo único. Isso é consequência da disponibilidade, né, dele se colocar à disposição para, inclusive, na verdade, em especial, de se ajudar, né, porque ele não tem mais o que fazer ali dentro. Então, a educação, ela vem para ajudar, inclusive, ressignificar a situação que ele se encontra lá, né. E a educação, nesse sentido, é um operador de resiliência, né, ele vai se perceber dentro dessa formação. Exatamente, né? Então, assim, ela tem... São vários, né, que a gente, ao longo do tempo, a gente vai observando qual é a contribuição, para além do que a gente já sabe da educação num contexto geral. Mas ali dentro, em especial, manter eles ocupados, né, porque muito tempo em cela e é celular, né, ele fica sozinho numa cela, né, melhorar a qualidade de vida deles, né, e propor também, através da educação, a mudança, né, de comportamento, adquirir novos valores, além, obviamente, do conhecimento. Que talvez não sirva para ele, eu costumo falar assim com os colegas, né? Às vezes, a intenção não é recuperar, até porque eu não sei como é que vai ser isso, né? Isso é subjetivo, né? Se isso vai transformar a vida dele, eu só vou saber o dia que ele não estiver lá dentro da penitenciária. E talvez não seja um objetivo primeiro. Primeiro é dar, né, a assistência, a oportunidade, né, que é garantido, né, que é um direito universal. É um direito universal. Esse é o primeiro. Esse é o pilar. Primeiro, né, né? damos a oferta, depois questionamos se é que é necessário. Mas isso traz reflexo para além da vida dele. A gente eu, no caso, já observei isso. Muitas vezes em Enem, daí a família desse custodiado vem me procurar para perguntar como é que faz para poder fazer a inscrição no Enem. Então, assim... É uma mudança da família. Da família, cultura, né? Eles reverbera para além das grades ali, eu tenho a plena convicção. E se não acontece uma mudança naquela pessoa em especial e não na família, acontece em nós, professores. Quando lá chegamos e o Alex sabendo do que eu estou falando, porque às vezes existe a resistência do professor, inclusive, de ir para aquele espaço. Então, assim, aí a gente faz uma visita técnica, ele conhece o espaço, ainda às vezes, nesse momento, ainda não quebra, né? Apesar da segurança que temos lá para ofertar essa educação, mas no momento, quando ele vai lá para desenvolver a atividade que foi proposta, eu sempre faço esse questionamento posterior, né? Anterior e posterior, até para me ver as mudanças, né, que ocorrem. Eles se encantam com a causa. E aí vestem a camisa, né? E vestem a camisa. Jussara e professor Alexandre, a gente vai fazer um breve intervalo, mas voltamos a conversar sobre esse assunto. E você de casa não sai daí. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já. Voltamos no intervalo e a gente continua a conversar sobre a oferta de educação prisional com o pedagogo Alexandre Paulino de Oliveira, diretor do campus EAD do IFRN, e com Jussara Pereira de Oliveira, pedagoga da Penitenciária Federal de Mossoró. Nesse segundo bloco, um pouco da história, mas dessa oferta também, ao professor Alexandre, como é que funcionou? Foram 10 alunos que passaram inicialmente para o campus de Mossoró. Sim. E aí essa oferta mudou para a modalidade da educação à distância. Como é que funcionou essa alteração, digamos assim, dessa oferta de ensino, professor? Então, dentro do contexto de regras que a própria penitenciária ela tem e precisa ter para poder oferecer o nível de segurança a que se propõe, né? Dentro dessas limitações todas, e aí a partir das provocações feitas através da Jussara, eu digo sempre através dela porque eu sei que nela está essa figura entusiasta inclusive, do processo, né? E pela sua própria missão. Na ligação, né, entre o Instituto e o nosso elo principal, né? Claro que a gente entende que sem o apoio devido dos seus superiores, do diretor do presídio, né, dos próprios juízes responsáveis pela comarca, a gente também não conseguiria avançar tanto
né? São apoios importantes que é bom destacar, mas que nesse elo, e começou a se perceber, e o próprio professor Jailton lá de Mossoró, né, o diretor de Mossoró, também articulou esse contato no sentido, será que na EAD a gente não poderia dar uma condição melhor para atendimento? Né? Porque, dada a limitação dos apenados, de restrição de liberdade, né? Dentro até das próprias instalações há uma restrição muito grande, então a gente precisava ver uma metodologia que atendesse melhor essa demanda, né? Eles não poderiam se deslocar para a sala de aula. Então hoje o grande desafio nosso fizemos a transferência para a EAD, né, conjuntamente, encontramos soluções junto às pró-reitorias de ensino, o próprio reitor nos deu essa condição de ver as condições legais de fazer essa transferência internamente. Estamos todos transferidos, ok, estamos matriculados. Agora, qual a metodologia melhor para se atender o aluno, né? Então, além da adequação dos materiais que estão sendo feitos, da própria plataforma de ensino que a gente usa, que ainda há uma limitação, questão de acesso à internet, acesso a computadores, tablets, celulares. Tem esse desafio, né? É imaginável você... O ensino do IFRN é pelo Moodle, né? Isso. Vai ser pelo Moodle também? Então, a ideia é que a gente, em algum momento, e aí eu espero que em breve, a gente possa dar acesso a eles a esse ambiente virtual. Talvez a gente não vai ter o acesso síncrono como a gente tem hoje com os nossos alunos que estão, né, nos diversos polos, mas talvez um modelo assíncrono, né? Uma coisa que ele possa ter acesso offline, e aí a nossa equipe de TI, através lá do Kelsen, está se dedicando no desenvolvimento de uma ferramenta assíncrona para que a gente possa disponibilizar através até de um tablet, por exemplo. Quem sabe videoaulas, né? Ou videoaulas, em outro momento. E essas eles já até podem, né? Através da disposição dos espaços, através de projetores, TVs, já é possível eles terem acesso a essas videoaulas. O acesso ao ambiente virtual é que é um pouco mais delicado. Então, esse ambiente precisa estar preparado para o modelo prisional. Né? Não ele não vai estar conectado à internet direto, as atividades ele não vai ter o contato direto com o professor, pelo menos de forma síncrona. Né? Então, esses desafios eles têm motivado a gente a buscar soluções internas no campus EAD, junto com a equipe de professores do campus, em parceria também com essa visão importante de quem está lá dentro, que é a Jussara que nos traz. E é uma pedagoga, é uma profissional de educação também, e isso é um diferencial. Né? Você conversar com a equipe docente, isso, porque aí até na elaboração dessa ferramenta, o que ela precisa ter para atender? Qual a demanda? Que limitações são impostas para que a ferramenta não atrapalhe esses procedimentos, né? Então isso tem sido bem desafiador. Mas acredito que a gente não consegue desenvolver com a velocidade tão grande que a gente quer, mas acredito que esse ano é um ano importante para a gente apresentar essas novas soluções. E o melhor é que esse desafio que é trazido pela penitenciária, através da demanda gerada pela Jussara, ela nos vai dar a condição, de repente, de desenhar um modelo. É bom destacar que esse modelo prisional para a gente ainda não está pronto, é um processo constante, para que a gente possa oferecer para outras penitenciárias, para outros cursos também. Né? O modelo metodológico a ser desenvolvido, ele vai ser um balizador, né, para esse modelo de penitenciária federal, né, e para outras, sejam níveis estaduais, por exemplo, né, que talvez tenham outros tipos de restrições diferentes. O importante é que ao final a gente tenha aprendido muito com esse modelo, tanto a equipe pedagógica, a equipe de professores que estão envolvendo, essa parte da sensibilização é muito difícil, né, pela falta de compreensão, muitas vezes, que a gente tem da importância do processo. Mas é desafiador quando a gente abraça a causa, e eu pude ser testemunha disso. A primeira vez que você tem encontro com esses alunos, é algo meio que transformador. Humanizador também, né? Muito. Você sai de lá tocado. Sobre o assunto. Poxa, como a gente precisa se aproximar mais, né, das pessoas que estão privadas de liberdade. Então, todo mundo, na última vez que a gente tivemos oportunidade, que foi dada de gente ir lá, todo mundo saiu muito tocado. Né? A gente está tão distante, a gente precisa se aproximar mais. Né? E como o senhor bem destacou, não adianta a gente se preocupar que vai ressocializar, quem sabe? Mas a gente vai fazer o nosso papel, né? E a oportunidade tem que ser dada. Jussara, uma coisa que é importante citar até para os telespectadores, o professor já adiantou um pouco, essa questão das regras internas para a oferta. Quais são os maiores desafios na perspectiva da penitenciária, tendo em vista que esses apenados não têm acesso livre à internet, essas coisas? Como é que funciona esse modus operandi lá dentro
para esse curso que já está em funcionamento, por exemplo? Bom, frisar que é um projeto piloto, né? É pioneiro, então nós estamos construindo isso, quem sabe isso se torna uma política de atendimento a essas pessoas, específica para essas pessoas, e em especial as pessoas do privado de liberdade de uma penitenciária federal, que tem características distintas de uma estadual, né? Bom, os desafios eles são grandes, né? Primeiro, quebra de paradigmas, né? Porque a gente começou no primeiro bloco falando de como é que nós vimos isso e como a sociedade vê. Então, essa é a primeira barreira a ser quebrada, né? Educação ela é difícil de fazer, mas ao mesmo tempo também é fácil, porque a educação se faz em qualquer lugar, até debaixo de uma árvore, né? Quiçá numa penitenciária. E se faz no coletivo, né? Se faz no coletivo. Com relação ao acesso a essas tecnologias, a gente tem dificuldade disso, até porque como eu acho que é sabido, e se não é, explicitarei agora, não entra celular na penitenciária nem como servidor. Então, acesso a essa tecnologia é bem difícil. E se tratando de uma graduação EAD, usa-se o computador, né, o Moodle. Eles não têm acesso a isso, né? Inicialmente. Está proposto, está previsto no projeto futuramente a gente poder trabalhar com a plataforma Moodle, né, e offline, mas são coisas que a gente está discutindo ao longo do processo. Também, então. Na verdade, basicamente é através de material impresso. Eu costumo dizer, e eu acho bom frisar, que não é pelo fato de ser um curso EAD é mais fácil, não é. Naturalmente já não é fácil um curso EAD. E pelo simples fato de ser um curso EAD, ele se aplica integralmente para ser desenvolvido numa penitenciária, eu digo a da federal. Então, assim, foi revisto todo o material, do material EAD, que já é destinado para isso, mas ele foi revisto, foi tirado os links, que, obviamente, esse aluno ele não tem acesso a isso lá, e esse foi transformado em material complementar. Então, a gente está, como o professor Willis fala, customizando essa metodologia que já existe do EAD, mas customizando para ser atendida lá, para atender as pessoas lá do prisional, os alunos do prisional. Bom, eles têm uma rotina bastante intensa, eles falam que ficam muito tempo na cela, de fato eles ficam, mas enquanto eles estão na cela, a cela deles, outras atividades estão acontecendo com outros presos. Tem toda uma dinâmica. Tem toda uma dinâmica. Comum, né? Então, assim, reunir eles em sala de aula é muito difícil. Então, educação feita em cela, ela é muito mais eficiente lá para nós, né? Eles têm limitação de quantidade de material em cela, né? Mesmo os que estudam, então depende muito do entendimento, da boa vontade, de comprar mesmo a causa das minhas chefias, né, que é o que vem acontecendo, meu diretor e o meu chefe, é o chefe da reabilitação, né, que é responsável por essa assistência, né. Se não houver um olhar deles também sensível, que é necessário também a gente ofertar essa educação para eles, de fato não aconteceria lá. E a formação está neles também, né? Não está só no momento em que ele está lendo alguma coisa. Destaco também o chefe de segurança, porque ele é responsável por todo o deslocamento que é feito lá dentro da unidade, inclusive autorização para tirar ele de cela, para levar ele para a sala de aula. Então, assim, os obstáculos, eles são muitos, né? Não dá nem para eu dizer para você aqui, nomear todos, mas todos eles vêm sido superados, ultrapassados, e sem perder de vista que a educação que lá é ofertada, ela não perde a qualidade do IFRN que ele tem enquanto... Tem a chancela, né? A chancela, exatamente, do IFRN. Eu gostaria também de ressaltar que quando esses custodiados passaram, a concorrência foi a concorrência ampla. Sim, não foi feito, como eu digo, um arrumadinho para eles, não tem cota nem nada. Foi concorrência ampla. Então, isso talvez até legitima mais ainda, né, de que eles realmente têm condições
necessidades e condições de competir em pé de igualdade. E o professor Alex poderia falar um pouco também que nós tivemos já o resultado do primeiro semestre. Nós iniciamos nós estamos em 2018, nós iniciamos em 2016 com todas as tratativas. Em 2017 iniciamos artesanalmente lá em Mossoró. O professor Jailton, né, que é o diretor daquele polo, abraçou a causa, disse que ia nos apoiar. Então, iniciamos. Obviamente, a gente sabia que não teria como continuar daquela forma. Então, entramos em contato, né, o professor Jailton fez esse link com o pessoal do IAD e viemos para cá. Mas assim, a qualidade é a mesma, e quando eu disse que o professor poderia falar um pouco, é com relação ao resultado que nós já tivemos do primeiro semestre. O score deles foi maior do que um aluno convencional. Então, professor, a gente já está quase terminando o programa, mas eu passo a falar para o professor Alex. Isso. Um grande resultado foi esse, exatamente, que a Sara bem destacou. O resultado dos alunos, o desempenho deles. O desempenho deles tem sido surpreendente. Talvez até por não estarmos tão habituados a trabalhar com o público, então as expectativas nossas ficam sem um parâmetro, né? Então, quando a gente vê os resultados, têm sido motivadores. Assim, respostas muito boas, notas excelentes em relação, se você compara com as turmas onde eles estão inseridos, né? Então, assim, isso é motivador demais para dar continuidade ao trabalho. É um trabalho que tem um resultado. Já está sendo evidente Está sendo evidente isso e é um dos maiores motivadores aí a gente melhorar as condições para que ele continue tendo esse bom desempenho, né? Que isso sirva para a expansão, né? Com certeza. Bem, infelizmente nosso programa acabou, mas eu agradeço ao professor Alexandre e também a Jussara pela entrevista de hoje. Obrigada. Obrigado a vocês. Agradecemos também a você, telespectador, que ficou até aqui acompanhando a nossa edição do programa Educação em Pauta de hoje, mas faço convite para que no próximo sábado, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara, você possa acompanhar mais uma edição do nosso programa. A gente se vê lá. Tchau, tchau.